Olá, meus amados, professor Felipe Figueira. Você está aqui em mais uma super motivação. Hoje a gente vai falar sobre a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida, que é parar. Parar de fazer o que você está fazendo. Essa é a coisa mais difícil, gente. Pergunta para um alcoólatra. Pergunta para um adúltero. Pergunta para um viciado em drogas. Pergunta para uma pessoa que fuma. Pergunta para uma pessoa que tem preguiça. Pergunta para uma pessoa que se coloca para baixo o dia inteiro. Pergunta para uma pessoa que quer sempre o mais fácil. Pergunta para uma pessoa que está sempre ocupada. Pergunta para uma pessoa que não tem 5 minutos para meditar. Então tem aquele ditado: se você não tem 5 minutos para meditar, você tem que meditar durante 1 hora. O que eu tenho para dizer para você é que a coisa mais difícil que você vai fazer é parar. Parar de fazer o que você está fazendo. Porque a nossa educação, os nossos pais, a escola, não nos ensinaram sobre a natureza. Os nossos pais, a escola, nos ensinaram sobre ideologias, ensinaram sobre ficção científica, menos o que é natural. E o natural é a mudança, abraçar a mudança, mudar o destino, a direção dos seus pensamentos. E de todas as técnicas que eu já procurei, já pesquisei, já pratiquei, a yoga e a meditação, parar e ficar em silêncio durante 5 minutos, quando você acorda, durante o dia ou quando você vai dormir. Isso vai trazer para você uma paz, uma tranquilidade, que você só vai querer ficar meditando e meditando e meditando. Porque você vai começar a perceber toda essa purpurina, esses pensamentos falsos, essas ideologias que querem colocar na sua cabeça. Só quando você parar. Então, eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência com a meditação. Primeiro que quando eu comecei a meditar, eu tinha um corpo de uma pessoa de 80 anos. Todo o meu corpo doía. Eu tinha o corpo de uma pessoa de 80 anos doente, né? Porque existem pessoas de 80 anos saudáveis. Meu joelho doía, meu pé doía, eu não conseguia ficar na posição. Eu ficava pensando num monte de coisa, eu ficava julgando as pessoas. Eu tinha uma mente voltada completamente para fora. Eu já acordava, gente, não como eu acordei hoje com tranquilidade. Eu já acordava pegando o laptop e vendo as notícias. E eu estava repetindo um padrão ali de querer saber o que está acontecendo. A primeira hora do nosso dia tem que ser voltada para nós mesmos. A gente acorda para a gente primeiro. Você observa os seus pensamentos, você faz as suas práticas nessa primeira horinha do dia. Então fica muito difícil essa mudança se você está sempre seguindo o externo, você está sempre seguindo o que os outros falam para você.
O que muitas vezes são mensagens negativas. São mensagens para que você sempre obedeça, para que você sempre esteja consumindo. Obedecer, consumir. E aí vai ficar cada vez mais difícil a mudança. Nós precisamos de uma força interior muito grande para mudar. E essa força só vem quando nós sentimos muitas dores. Eu lembro que meu corpo inteiro doía, a minha alma doía. Do dedão do meu pé direito até o meu último fio de cabelo, tudo doía. Mas eu tinha que parar. Eu tinha que acalmar a minha mente, as minhas emoções. E foi muito difícil no começo. Mas aí vem a persistência. O ser humano é infinito em possibilidades, é infinito na sua capacidade de criar, de amar. Só que nós não estamos acostumados. Veja o caso do Tarzan, por exemplo. A história do Tarzan, a história do Rei Leão. Você é um leão criado como uma ovelha. E você aprendeu a acreditar em tudo que você vê na TV, a obedecer e a consumir. Até que você consiga parar um minutinho para poder respirar, para poder sentir a vida, para poder sentir o vazio. A verdade está no vazio, está no silêncio. É quando você acalma sua mente, é quando você acalma o seu corpo, que você consegue realmente identificar a realidade. Porque tudo que a gente vê por aí é ideologia, é falsidade, é o homem querendo tirar vantagem do próprio homem. Começa a meditar. Vai fazer muito bem para você. Mas começa agora. Não espera vir essa dor gigantesca. Sábio é aquele que faz a mudança agora. Não fica esperando você passar por uma dificuldade para ter que mudar, porque você vai conseguir mudar mesmo assim. Só que vai ser muito difícil, muito mais difícil do que se você começar agora. Vou deixar aqui um link de um curso que eu fiz especificamente para isso, para que você consiga aprender a meditar, a relaxar. Tá na Escola 5D. Eu vou deixar um link aqui para você desse curso gratuito para você fazer e começar a relaxar agora mesmo. Não deixa para depois não. Começa a mudança agora. A gente tem que entender que a direção é muito mais importante do que a velocidade. E tem aquela história da tartaruga e do coelho que é mais antiga do que os antigos. Os contos de fada já nos contam a importância da constância, da persistência. Da Vinci falava que todo desafio sucumbe ao nosso esforço. Se você faz o esforço diário ali, você vai vencer qualquer coisa na sua vida. A baixa autoestima, os pensamentos acelerados, a ansiedade, a depressão. Tem dia que você não vai conseguir muito bem, mas você tem que tentar. Você tem que pelo menos, né, fazer um esforço para chegar nessa posição. Depois que você chegar na posição da meditação, você tem que relaxar. Então você faz um esforço
para sentar, olha só o que eu estou falando. Um esforço para sentar na posição de lótus com a coluna ereta. Só sentar ali e fechar um olhinho. Será que isso é difícil? É muito difícil, porque você não está acostumado. E você vai se questionar o tempo todo. Mas vem comigo que eu vou te ensinar. Gratidão, beijo!